Abra ela aí no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você está feliz de estar na casa do Senhor, irmão? Como foi o seu final de semana? Foi bom? Porque você ainda não viu a semana que vai começar agora, irmão. Essa semana vai ser uma semana maravilhosa. Se você pensa que o final de semana foi bom, é porque você não perde por esperar o que Deus vai fazer a partir desse culto na tua vida. E eu creio verdadeiramente nisso. Creio muito nisso. Você que achou, diz assim: achei. Pronto, então vamos ler. Lucas, capítulo 24, versículo 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, da manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, que quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas, todos aos 11, e todos aos outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditavam nas mulheres. As palavras dela lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixou-se e viu as faixas de linho, e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, e ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E o chefe dos sacerdotes e das autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia, e desde que tudo isso aconteceu, algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e não contavam que tinha uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente quando as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. E ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou o que constava a respeito de toda a Escritura. E ao se aproximarem ao povoado que estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 que estavam reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão.
Então os judeus contaram a eles tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Fale assim comigo: Ele está vivo. Dá um glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus, amém? Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Irmãos, eu podia falar muito sobre a ressurreição, porque é o centro do que estamos fazendo aqui nessa noite. Mas eu não quero focar muito no domingo da ressurreição. Eu quero focar um pouco antes que aconteceu, preparando para o domingo da ressurreição, que foi o sábado. E foi um sábado que é chamado o sábado do silêncio. O que nós fazemos no silêncio? O que nós fazemos quando o Senhor silencia para nós? Porque é maravilhoso quando o Senhor ressuscita. É maravilhoso quando o Senhor ressuscita nossos sonhos. É maravilhoso quando o Senhor entrega a cura. É maravilhoso quando o Senhor faz coisas maravilhosas. Quando Ele aparece para cada um de nós, é maravilhoso. Mas, e quando Ele está em silêncio? E é sobre isso que nós precisamos refletirmos. Porque a cada dia que passa, nós vemos uma igreja em geral. Nós, igreja, quando eu falo somos nós, que estão cada vez mais presas no falar, presas no agir, presas no milagre, presa no sobrenatural, presa na ressurreição, mas que estão largando a mão na hora do silêncio, que estão largando a mão na hora em que o Senhor não responde, que estão largando a mão na hora em que acontece coisas que nós não esperávamos que acontecesse. E o Senhor quer falar sobre isso conosco nesse domingo de ressurreição. Ele está olhando para cada um de nós e está dizendo: eu sei que o que você espera é uma ressurreição. Eu sei que o que você espera é um recomeço, é uma retomada. Mas o Senhor está dizendo: mas muito importante, o que você está fazendo enquanto você espera que isso aconteça. E é sobre isso que nós queremos falar. Nós vemos aqui no capítulo 14, duas histórias. A história de mulheres que seguiam Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que a grande maioria que seguiam Jesus eram os discípulos, né? Eram os 12, eram os homens, mas não. A grande maioria de pessoas que seguiam Jesus eram mulheres. Cadê as mulheres do Senhor aí? Vocês são sempre maiorias. É incrível como vocês são sempre maioria. Isso é maravilhoso, amém? E a primeira história que conta é sobre essas mulheres, que ao saberem que Jesus tinha morrido, que ao saberem que na sexta-feira o Senhor tinha sido crucificado, passaram o silêncio, passaram o sábado todo esperando que algo acontecesse. E quando algo não aconteceu, elas tomaram uma atitude. Elas falaram assim: nós não vamos ficar aqui esperando que algo aconteça. Nós sairemos do nosso lugar e iremos até Jesus. Porque por mais que ele não tenha acontecido nada, mas nós queremos servi-los. E a Bíblia fala que elas foram com especiarias, com perfumes. Elas foram com coisas para adornar ao Senhor Jesus. E chegando lá, elas tiveram uma grande surpresa. O túmulo estava vazio. E essa foi a primeira história. Encontraram dois anjos, que eram na verdade a própria palavra do Espírito Santo falando com ela. Era o próprio Senhor falando com ela através daqueles anjos, dizendo assim mesmo: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando quem? Jesus? Peraí, mas Ele falou para vocês. Ele falou para vocês que era necessário que Ele morresse e que Ele ressuscitasse no terceiro dia. Então não adianta procurar aqui nos mortos, porque Ele não está aqui, Ele vive. E aquelas pessoas, aquelas mulheres que estavam passando por uma falta de esperança em sua vida, agora tinham uma esperança renovada. Mas a Bíblia também fala, continua, e narra a história de dois discípulos. Duas pessoas que estavam com Jesus, duas pessoas que seguiram Jesus, duas pessoas que estavam no caminho com Jesus, mas que quando o Senhor morreu na cruz, na sexta-feira, eles choraram, ficaram tristes. E quando foi no sábado, que era o momento para eles esperarem, olha, Samuel, Jesus já tinha falado para eles. Falou: olha, eu vou morrer,
Mas eu preciso que vocês me esperem em Jerusalém. Eu preciso que vocês esperem, porque vai acontecer uma coisa no terceiro dia. E aquelas mulheres estavam esperando, mas aqueles homens não tiveram paciência. Aquelas pessoas que antes chamavam Jesus de Deus, aquelas pessoas que antes falavam assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, já estavam dizendo, já não estavam mais chamando o Senhor de Deus, mas já estavam dizendo: aquele lá era um homem era um profeta poderoso. Por quê? Porque o tempo de espera que eles passaram no sábado, o tempo que eles passaram com o silêncio de Jesus, fez com que a sua fé fosse diminuída, ao ponto de dizer: nós não esperaremos pelo domingo, nós não vamos ficar aqui em Jerusalém, nós já andamos com o Senhor o tempo todo, nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas Ele morreu. Vocês estão esperando Ele ressuscitar, mas nós não acreditamos. Nós pensávamos que Ele era Deus, quando na verdade Ele não era Deus, Ele era mais um dos profetas. Então nós vamos voltar para nossa casa. E aqui narra a história dessas pessoas voltando para sua casa. Preste atenção, que dia se passou isso aqui? Domingo. Repita comigo: domingo. Você repetiu? Não ouvi. Repita comigo: domingo. O Senhor tinha ressurreto. O Senhor já tinha ressuscitado, estava ali, se apresentou para aquela mulher e agora estava com aqueles homens indo no caminho. A Bíblia fala que eles estavam tristes e de repente Jesus apareceu para eles, andando do lado deles, e eles não o reconheceram. Da mesma forma que aquelas mulheres não reconheceram Jesus, aqueles homens também não reconheceram, porque quando o Senhor ressuscitou, Ele já não estava mais em seu corpo natural, mas Ele já estava em seu corpo glorificado, amém? E as pessoas não reconheceram, mas Ele continuou andando. Ele falou assim: onde é que vocês estão indo? Estamos indo para Emaús. É mesmo? E por que vocês estão com essa cara de tristeza? Que nessa cara que tu está aí olhando para mim aí, ó. Hein? Por que vocês estão com essa cara? Ele falou assim: vai dizer que tu é a única pessoa que não sabe. Jesus falou: Jesus não é se fazendo de leso, né? Assim, você vai dizer que você é a única pessoa que não sabe. Jesus sabe do quê? Eles falaram assim: Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus de Nazaré? Quem é esse cara? Rapaz, era um profeta poderoso. E aí, sabe o que aconteceu? Pegaram ele, prenderam ele, olha, deram uma pisa nele, bateram ele. É mesmo? Me conta mais, né? Me conta. Rapaz, bateram nele, prenderam ele, crucificaram, mataram ele. Falou: foi mesmo? Foi. E nós estamos tristes porque nós pensávamos que Ele traria a liberdade para nós, mas Ele morreu na sexta-feira, e nós esperamos o sábado inteiro e não aconteceu nada, e agora nós cansamos e estamos voltando para casa. Jesus olhou para eles e falou assim mesmo: gente, mas Ele não falou para vocês que isso ia acontecer? Ele não falou para vocês que era necessário? Aí ele falou: falou, mas eu acho que era para ter acontecido alguma coisa no sábado. Ele falou: vamos fazer o seguinte, onde é que vocês estão indo? Está indo para ali, então bora que eu vou com vocês, eu vou explicando. E a Bíblia fala que Jesus foi explicando, desde Moisés, tudo, foi contando, deixa eu explicar o que aconteceu. Ele foi contando tudo. Olha, gente, era necessário que isso, porque ele foi, o Senhor morreu para preparar um caminho, e eles foram contando. E aí a Bíblia fala que Jesus ele estava de graça nesse dia, ele estava engraçadão nesse dia, sabia? Porque a Bíblia fala que quando eles estavam andando, quando Jesus viu que eles estavam chegando perto da casa dele, sabe o que ele fez? Ele apressou o passo, falou: já vou fingir que eu vou me embora, né? Bora ver, né? Aí a Bíblia fala que Jesus começou a andar rápido. Aí ele falou: fulano, né? Compadre, né? Vem cá, que foi? Pra onde é que tu vai? Eu vou pra ali. Falou: não vai, por favor, fica conosco. Já está ficando de noite, já está ficando tarde. Vem para cá, entra na nossa casa, come com a gente, né? Aí falou em comida, né? Beleza, bora. Aí entraram, sentaram na mesa. E aí a Bíblia fala que ele continuou a falar de todo o mistério da salvação, que hoje nós entendemos, mas era algo muito difícil para eles na época. E a Bíblia fala, e aí falaram assim: olha, chegou a comida, opa, lá vem o pão. E a Bíblia fala que o Senhor agradeceu o pão e partiu. E quando o Senhor partiu o pão, eles reconheceram: é Jesus. E aí Jesus falou e sumiu. Eu achei que Jesus estava muito engraçado nesse dia, eu acho.
Tá vendo graça com a cara deles. E eles sumiram. E eles, meu Deus. Vocês não estavam sentindo o coração de vocês queimar enquanto ele falava? Era ele, era Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou. O que nós estamos fazendo aqui em Emaús, nós não devíamos estar aqui. Ele disse que era para esperar em Jerusalém. Pega as tuas coisas, guarda esse pão, bora rápido para Jerusalém. E voltaram correndo dizendo, ele ressuscitou. Duas histórias no mesmo capítulo. Dois encontros no mesmo capítulo. Mas duas circunstâncias totalmente diferentes. Duas coisas muito diferentes uma da outra. O que nós estamos fazendo com o silêncio de Deus enquanto esperamos? Que atitude nós estamos tomando enquanto o Senhor não se revela para nós da forma que nós esperamos que Ele nos revele? Que atitude nós estamos tomando enquanto nós estamos esperando que o Senhor faça algo que prometeu ao nosso coração? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa, Ricardo. O Senhor tinha falado para eles, olha, eu vou, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele tinha deixado muito claro. Assim como eu e você também temos uma promessa. Eu tenho certeza que enquanto você chegou aqui, o Senhor já deve ter te prometido algo em seu coração. Eu vou te ajudar a vencer isso, meu filho. Eu vou entrar na tua família, eu vou restaurar os teus sentimentos. Eu vou te curar dessa depressão, eu vou fazer algo. Eu tenho certeza que o Senhor já falou algo para ti nesse lugar. Há uma promessa. Mas o Senhor está falando para você. Mas em momentos da tua vida, das tuas trajetórias, você vai precisar passar pelo silêncio. E nesse silêncio o Senhor vai perguntar, qual vai ser a sua atitude? Porque nós vemos a mulher. Aquela mulher estava lá. Aquelas mulheres estavam ali sofridas. Elas choraram aos pés do Senhor. Não se afastaram na crucificação, ficaram ali. Viram zombarem de Jesus, viram todos os açoites que nós vimos aqui de uma maneira representativa de tudo que aconteceu. E elas viram tudo aquilo. Mas quando elas falaram assim, nós vamos esperar. E o Senhor falou assim, fiquem em Jerusalém, fiquem aqui. Porque vai chegar aqui, vai descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. E me esperem. E aquelas mulheres ficavam esperando incessantemente. Mas quando no sábado ficou um silêncio, e parecia que toda a esperança tinha ido embora, mas aquelas mulheres tomaram uma atitude. Ela falou, sabe o que eu vou fazer? Nós não vamos ficar esperando nada. Nós vamos voltar aos pés do Senhor. E nós vamos servir ao Senhor. Seja como for. Nós vamos levar incenso. Nós vamos levar mirra. Nós vamos levar o nosso trabalho. Nós vamos sair do lugar onde nós estamos. E nós vamos servi-lo. Por mais que pareça que nada irá acontecer. E quando aquelas mulheres chegaram, elas tiveram uma surpresa. Sabe qual foi a surpresa? A tumba estava vazia. Meu irmão, o Senhor quer levantar pessoas como essas mulheres no meio de nós. Pessoas que enquanto a sua bênção não vem, pessoas que enquanto a sua promessa não seja cumprida, pessoas que enquanto ainda não ressurgiu o teu sonho, enquanto os sonhos não sejam ressuscitados, enquanto a sua vida não seja mudada, pessoas que no silêncio dizem assim, enquanto eu espero, eu irei servir ao Senhor e ao meu Salvador, porque Ele me prometeu. E eu irei esperar pacientemente no Senhor, porque o meu Deus não é um Deus que mente, não é filho do homem para que se arrependa das promessas que fez. Será que em nosso coração nós verdadeiramente estamos assim? Ou será que algumas pessoas no tempo da espera se afastaram do Senhor? Não, está demorando demais. O Senhor me prometeu, o tempo já passou, a porta já até se fechou, as coisas que eu esperava que acontecessem não vão mais acontecer, e o Senhor está falando, sabe o que não vai acontecer? Os planos que tu fizestes para ti, mas os planos que eu tenho para ti, que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, esses planos estão de pé. Estão de pé. Esses planos estão de pé na sua vida e vão continuar de pé, porque o Senhor é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido à sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, fique firme no Senhor, porque enquanto a promessa não se cumpre, o Senhor ainda está cuidando de você em todos os detalhes. Você crê nisso? E elas foram lá. Irmãos, aquela mulher, elas foram com a esperança de ver elas não sabiam como elas iam mexer a cova. Elas não sabiam como elas iriam abrir a tumba. Elas não sabiam como elas iriam fazer, mas elas tinham o quê?
Fé. E a fé é tudo que você precisa. Quando o Senhor te peça, vem a mim. Quando o Senhor te peça, espere em mim. Quando o Senhor te pede, olha, confia em mim. Ele está dizendo para você, olha, eu não quero que você olhe como as pedras vão se mover. Eu não quero que você fique pensando em como as coisas vão acontecer. Eu não quero que você fique com os olhos fixos em como o milagre vai acontecer. Eu só quero que você entenda que no momento certo eu irei agir. E quando eu agir, o sobrenatural vai se mostrar diante dos seus olhos. E foi isso que aquelas mulheres viveram. Mas do outro lado tinham dois homens que também viram tudo. Dois homens que viram o Senhor agir. Dois homens que viram o sobrenatural acontecer. Dois homens que seguiram Jesus. A Bíblia fala, é muito clara, ela fala que aqueles homens eram discípulos de Jesus. Eram pessoas que viram, que estavam atentos a tudo que estava acontecendo. Mas quando chegou no momento da espera, eles falaram, quer saber de uma coisa? Eu não aguento esperar. Já é sábado. Ele morreu, eu vi ele morrer com meus olhos. Eu vi o que fizeram com ele. Eu vi quando o cara que estava do lado dele falou assim, olha, tira, sai dessa cruz, e ele não fez nada. Aqueles homens falaram assim, eu vi. Eu acreditava que ele era Deus, mas hoje eu entendo que ele era apenas mais um dos profetas. E era assim que eles falaram. E era assim que estava o coração deles naquele dia. E eu quero dizer uma coisa para você. O andar deles era cabisbaixo. Sabe por quê? É o andar daqueles que não têm esperança do amanhã. Mas no meio do caminho, o Senhor não esqueceu deles. No meio do caminho, o Senhor falou assim, olha, você pode ter me abandonado. Você pode não ter acreditado em mim. Você pode ter desacreditado por causa das circunstâncias, mas eu continuo acreditando em você. Vem cá que eu quero me revelar para você. O Senhor nos encontrou aqui nessa noite, irmãos. O Senhor encontrou com pessoas aqui da mesma forma que encontrou com aqueles dois homens. Ele está falando com essas pessoas aqui nesse momento, agora nessa igreja. Deus está falando com você dessa maneira. Deus está falando com você desse jeito. Ele está dizendo assim, meu irmão, olha, pode ser que ao longo do caminho você se afastou porque não aguentou esperar. Pode ser que as coisas não aconteceram porque você se afastou, porque você esperava que algo acontecesse e não aconteceu. Mas o Senhor está dizendo para você, eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Eu estou aqui para dizer, eu tenho um caminho novo para te mostrar. Eu quero que você volte para Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Jerusalém significa voltar a um lugar onde a promessa seria cumprida. Voltar a Jerusalém significa voltar no lugar onde Deus te prometeu que Ele ia fazer o que ia fazer. Voltar a Jerusalém significa voltar ao lugar em que o Senhor fez a promessa espontânea para você. Talvez você já se afastou dessa Jerusalém. Talvez o lugar onde o Senhor fez promessa para você, talvez seja um lugar que hoje é muito distante para você. Talvez até estar aqui nessa igreja, talvez até estar aqui nesse culto é uma coisa até muito estranha para você, porque você passou tanto tempo longe do lugar onde o Senhor te fez a promessa, que talvez você está até pensando em, meu Deus, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor está olhando nos seus olhos e está dizendo, ei, meu filho, eu estou te chamando de volta para o lugar da promessa. Eu te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que nada foi perdido, que os sonhos que pareciam que está morto, que aquelas coisas que você viu e parecia que seria o fim, eu quero dizer para você que eu tenho um novo começo e isso é poderoso em sua vida. Aqueles homens foram encontrados pelo Senhor e não o reconheceram, mas o Senhor estava lá com eles. O Senhor estava dizendo para eles, olha gente, não vão embora, continue esperando o milagre acontecer. Continue esperando pacientemente no Senhor, porque Deus vai agir. Era isso que ele falava para você. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos, pensando em largar tudo, pensando em fazer com que as coisas vão embora, pensando em abrir mão das coisas porque está demorando demais. Mas o Senhor está falando, olha, você quer ver a ressurreição? Você quer ver as coisas acontecerem? Você quer ver as promessas se cumprirem? Então sabe o que você tem que fazer? Voltar para Jerusalém. Voltar para o lugar onde a promessa foi colocada em sua vida. Voltar ao lugar onde o Senhor fez e fará ainda mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E foi assim que o Senhor encontrou aquele homem. Irmãos, aquelas mulheres encontraram o Senhor e não o reconheceram. Da mesma forma que aqueles homens encontraram o Senhor e não o reconheceram. Mas existe uma maneira na forma que o Senhor se revela a nós
ainda mais que nós possamos não nos reconhecê-lo. Sabe como é? Quando nós o convidamos para entrar. A diferença, porque o Senhor se revelou para aqueles homens de uma maneira tão poderosa, sabe por quê? Porque enquanto eles estavam no caminho, por mais que eles estavam longe, lá no caminho eles falaram: Senhor, nós te convidamos para entrar. Quando nós convidamos o Senhor para entrar, irmão, então o Senhor começa a se revelar a cada um de nós de uma maneira poderosa. E eu quero te falar, meus irmãos, que o Senhor nesse momento está passando aqui nesse lugar. O Senhor está passando aqui nesse culto, e foi por isso que a gente trouxe aqui. O Senhor está passando aqui nessa igreja e Ele está dizendo: eu estou esperando um convite. E este convite é um convite para entrar. Entra na minha casa novamente, Senhor. Entra na minha vida novamente, Senhor. Entra na minha família novamente. Entra novamente, Senhor amado, nos meus dons. Entra novamente, Senhor amado, na minha mente. Entra novamente, Senhor amado, em meu ser. E quando nós fazemos isso, irmão, aquilo que era silêncio começa a ser revelado. Porque o Senhor começa a mostrar: ei, eu estava com você o tempo todo. Você que não estava percebendo. Nesta noite em que nós comemoramos a ressurreição do Senhor, nessa noite em que nós comemoramos que o Senhor é fiel e justo para fazer ainda mais do que pedimos ou pensamos, eu quero dizer para você que o Senhor está passando aqui nesse lugar e dizendo: eu estou em busca de pessoas que nos chamem, para que me chamem para entrar. E se você é esta pessoa, o Senhor está te chamando nessa noite. Você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Irmãos, não há nada mais importante aqui nessa igreja do que a presença do Senhor Jesus. Pastores não são importantes, pessoas não são importantes, lugares não são importantes. O mais importante é a presença, e Ele está aqui nesse lugar. Irmãos, aqueles homens chegaram a uma conclusão naquela noite. Sabe o que eles falaram? Não ardia o coração de vocês enquanto Ele falava? Vocês não sentiam algo no seu coração, algo diferente enquanto Ele falava? Sabe o que é isso? É o Senhor que está falando para você nessa noite. Você está sentindo algo diferente enquanto essas palavras chegam ao teu ouvido? Você não sente um arder diferente em seu coração? Você não sente algo te chamando para viver algo novo nessa noite? Se você sente isso, é o próprio Senhor passando nesse lugar e dizendo: eu estou esperando pessoas que me chamem para entrar. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E eu quero que nessa noite você se conecte com o Senhor e comece a dizer: Pai, talvez no tempo da espera eu me afastei de Ti, Pai. Talvez no tempo da espera, Senhor amado, eu me afastei do que Tu prometeste para mim. Eu me afastei, Senhor amado, de Jerusalém. Eu me afastei do lugar onde eu recebi as minhas promessas. Eu me afastei do lugar na qual Você fez algo acontecer na minha vida. Mas eu quero nesse momento retomar esse caminho, porque eu não entendia, mas hoje eu entendo. Que incômodo era esse que estava comigo ao longo do caminho? E esse incômodo, sabe o que é? Não, estou ouvindo a Tua voz, Pai. E eu entendo que isso vai acontecer na minha vida. Feche seus olhos, coloca no seu coração. Isso. Fale com Ele. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Nos constrangendo com o olhar, tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? É Ele. Ele é tão sábio. Ele está aqui, te encontrou no caminho nessa noite. Ele estava dizendo: eu sei que você não teve tempo de esperar a promessa se cumprir, meu filho, mas eu te encontrei no meio do caminho. Eu estou dizendo: vem. E talvez você está aqui nessa noite e está dizendo: Senhor, eu nunca me afastei do caminho, mas eu nunca fiz como aquelas mulheres fizeram. Eu nunca fui te servir. Eu nunca me prostrei ao teu pé. Eu nunca levei tudo que eu tenho ao teu altar. Mas nessa noite eu quero fazer. Eu quero, Senhor, parar de esperar a ressurreição. E eu quero, Senhor, confiar em Ti. Isso. Você pode falar isso para Ele? Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua
Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Me escuta. De olhos fechados, me escuta. Mas o que você pode ver aqui nesse lugar é o que você pode sentir nesse lugar. E a presença do Espírito Santo está andando aqui nesse lugar, e eu sinto isso nesse lugar. E Ele está passando no lado de algumas pessoas, e eu sei que em seu coração você está sentindo um convite a arder dentro de você. E esse convite é: eu quero que você me chame para entrar. Eu quero que você me chame novamente a tomar a frente da sua vida. Eu quero reconstruir coisas. Eu quero ressuscitar aos seus olhos. Eu quero que você veja o que ninguém viu. Eu quero que você viva o que ninguém viveu. Mas para isso, há um perdão para ser liberado para a sua vida. Há um recomeço para ser liberado para a sua vida. Há um caminho novo sendo apresentado para você nessa noite. E esse fogo que está ardendo em seu peito é este caminho sendo revelado para você. E você que nessa noite está sentindo esse caminho sendo revelado para você, e você sente que você precisa disso, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você quer se reconciliar, se você quer aceitar o Senhor como Senhor, teu legítimo Salvador, vem em nome de Jesus, que eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Pode sair do teu lugar e vir em nome de Jesus. Isso. Há uma reconciliação para você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir, se você quer um recomeço, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você tem sentido aqui nesse lugar, esse fogo arder em você, e que o Espírito Santo tem chamado você, sai do teu lugar e vem, porque é sobre isso, é sobre você. Em nome de Jesus, pode vir. Aleluia, isso. Há mais alguém aqui que quer tomar essa decisão? Há mais alguém aqui nesse lugar que está dizendo: Pai, eu estou sentindo algo queimar aqui dentro de mim. Eu estou sentindo algo sobrenatural acontecer aqui, Senhor. Eu sinto que é um convite, Pai amado, mas eu estou me sentindo muito fraco para isso. Se você quer isso, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Isso. Levante sua mão, igreja. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nos encontrastes em meio do caminho, Pai. Obrigado, Senhor amado, porque para todos aqueles que não tiveram, Senhor, paciência para te esperar, Senhor, enquanto tu agia, tu fostes um Deus que não esqueceu de cada um de nós. Nós estamos pedindo, Senhor, que a tua ressurreição que comemoramos hoje, Pai, seja colocada em nossa vida, Pai. Que a tua ressurreição, Senhor amado, que recebemos hoje, seja colocada em nossos corações. Nós te pedimos, Espírito Santo, liberdade, Pai. Liberta, Espírito Santo de Deus. Liberta, Pai amado, se algo está prendendo eles, Senhor amado, longe dos teus caminhos. Que nesse domingo de Páscoa, Pai amado, nós possamos comemorar, Senhor amado, a restituição daquilo que foi perdido. A restituição daquilo que foi, Senhor amado, deixado para trás. E nós possamos voltar a Jerusalém. E nós possamos voltar a Jerusalém. E que algo poderoso aconteça em nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Isso. Amém e amém. Continua louvando o Senhor. Levante a sua mão.